Há livros que não nascem para ser lidos em voz alta. Eles nascem para ser sussurrados. Não porque sejam necessariamente sobrenaturais, mas porque são inconvenientes, incompatíveis com a luz forte de uma sala pública, incompatíveis com uma prateleira organizada, incompatíveis com a ideia confortável de que o mundo é governado apenas por leis visíveis. As clavículas de Salomão carregam esse tipo de incômodo. E não porque sejam uma peça única e estável, como se existisse o livro perfeito, definitivo e igual em toda parte, mas justamente pelo contrário. Elas existem como família, como linhagem de cópias, traduções, remendos, enxertos. Um texto que muda de rosto conforme atravessa séculos, línguas e medos. E é aí que mora o subsolo da história. Nem sempre o segredo está no que o livro ensina. Às vezes, o segredo está no que alguém tentou apagar. Imaginem uma capa gasta, papel envelhecido, áspero, como se o tempo tivesse dentes, e no topo um título que já é uma confissão. Clavícula Salomonis Expugnata. Expugnata é uma palavra que soa como batalha, como fortaleza tomada, uma chave conquistada ou expurgada, limpada à força, como se alguém tivesse passado a lâmina da moral por cima do texto. Em uma das páginas, numa frase direta demais para ser apenas decorativa, aparece a ideia de domar os inimigos de Deus. Esse detalhe não é um enfeite, é o retrato de um mundo. Um mundo em que fé e medo dividem o mesmo teto, em que religião não é apenas crença íntima, mas disciplina social, linguagem oficial, filtro para separar o permitido do proibido. Um mundo em que a palavra magia não é fantasia de cinema, é acusação, risco, estigma, motivo para perder emprego, reputação, liberdade. Antes de existir ocultismo como hobby de livraria, existiu o segredo como necessidade. Porque, nesse cenário, segredo não é do amor, é sobrevivência. Entre o fim da Idade Média e o começo da modernidade, a Europa vive uma contradição que parece simples, mas não é. Cresce a fome por conhecimento e cresce junto com ela o medo do que o conhecimento pode fazer. A imprensa torna livros mais acessíveis, mas também torna ideias mais rastreáveis. O comércio se amplia, as cidades incham, crises circulam mais rápido, guerras, epidemias, fome, instabilidade. E quando o chão social se move, a pergunta que volta sempre é a mesma: quem está no controle? Para uma parte do mundo letrado, controle vira método, catalogar, medir, experimentar. Para uma parte do mundo comum, controle vira promessa, promessa de cura quando não há médico, promessa de proteção quando a lei não chega, promessa de justiça quando a justiça é cara, promessa de encontrar um objeto roubado, de escapar de uma acusação, de mudar a sorte. É nesse terreno que grimórios se multiplicam. E aqui existe um cuidado importante. Clavículas de Salomão não é apenas um título. É um rótulo que muita gente usou para vender autoridade. Há muitos textos diferentes, com nomes parecidos, circulando como se fossem a mesma chave, quando na verdade abrem portas para salas distintas. Esse detalhe muda tudo, porque se o texto varia, a história não é sobre um livro maldito. A história é sobre um ecossistema: copistas, leitores, intermediários, censores, devotos, curiosos, oportunistas. É uma história de gente. Para entender o clima antes da tragédia, antes do ponto em que o texto vira conflito, é preciso enxergar 3 grupos convivendo em tensão. O primeiro grupo são os guardiões da ordem: padres, pastores, inquisidores, autoridades civis, moralistas, não como caricaturas. Eles também vivem num mundo que pode desabar. Para eles, certos livros são risco sanitário da alma, porque espalham práticas que, na visão deles, abrem portas erradas. O medo do inimigo invisível é real, e esse inimigo pode ser heresia, demônio, desobediência, contágio moral. O segundo grupo são os técnicos do impossível:
Copistas, práticos, curandeiros, gente que mistura devoção com procedimento. Eles não se veem como vilões. Em muitos casos, se veem como pessoas tentando resolver problemas concretos com as ferramentas que têm: orações, símbolos, calendários, receitas. E o detalhe crucial é que, em muitas tradições ligadas a textos solomônicos, a linguagem é religiosa, invoca o sagrado, promete operar sob Deus, não contra Deus. A linha entre oração e feitiço não é natural, ela é política. O terceiro grupo são os leitores de necessidade, gente comum, pessoas que não têm biblioteca, mas têm medo, que não têm ciência, mas têm urgência. Pessoas que vivem na fronteira entre o permitido e o proibido e aprendem cedo que essa fronteira muda conforme o bairro, o padre, o juiz, a época. Esses três grupos não vivem em mundos separados, eles se cruzam. O censor compra livros, o devoto consulta receitas, o curioso denuncia o vizinho acusa de volta. É assim que uma sociedade cria seus próprios incêndios. Existe ainda um detalhe quase cruel nessa história. A autoria atribuída a Salomão funciona como selo. Pouco importa socialmente se foi Salomão ou não. O que importa é o efeito do nome. Chamar algo de chave de Salomão é dizer: isso não é só um truque, é herança antiga, é tradição, é poder legitimado. Num mundo sem diploma universal, sem laboratório acessível, sem Estado eficiente, Salomão vira autoridade portátil. E quando um texto vira selo, ele vira mercadoria, vira objeto desejado, vira motivo para disputa. Mas o ponto mais estranho e mais humano é que a domesticação não vem apenas de fora, não é só igreja ou Estado tentando controlar. Em certos momentos, existe censura dentro da própria tradição. Editores, tradutores, gente interessada em tornar o texto aceitável, respeitável, ético, mexendo, cortando, omitindo, reorganizando. Isso revela um desconforto que quase ninguém quer encarar. Até dentro do universo esotérico, existe uma guerra por reputação. Uma tentativa de separar o que seria alto do que seria baixo, o que seria aceitável do que seria sujo. A tragédia, portanto, não é apenas repressão, é também domesticação. E poucas coisas domesticam tão bem quanto a linguagem religiosa. Quando um manuscrito se apresenta como ferramenta para domar os inimigos de Deus, ele não está apenas descrevendo um objetivo místico, ele está negociando com a moral do seu tempo, ele está tentando sobreviver. E quando essa história atravessa a lente lusófona, ela ganha um eco particular. Porque no Brasil existe uma memória popular e editorial de livros que prometem solução, livros que circulam em bancas, livrarias, lojas de artigos religiosos, misturando catolicismo, proteção, exorcismo, simpatias, imaginários diversos. O ponto não é dizer que tudo é a mesma coisa. O ponto é perceber o padrão cultural. Quando a vida aperta, a sociedade cria mercados de promessa. E para vender promessa, é preciso vestir promessa com autoridade. Santo, rei sábio, tradição antiga, nome forte. No fundo, a pergunta que alimenta esses livros não é como invocar, é como não ser destruído. Volte então à página do manuscrito Expugnata. Repare no gesto invisível por trás do texto. Alguém traduziu, alguém copiou, alguém escolheu palavras, alguém decidiu o que podia ficar e o que precisava sumir. E agora vem a pergunta que inicia a intenção verdadeira desta história. O que foi arrancado dessas clavículas para que elas pudessem circular como algo aceitável, como um instrumento para domar inimigos? E, mais inquietante ainda, o que foi mantido, porque, apesar de tudo, ainda parecia útil?